Glória a Deus. Queridos, graça e paz de Deus para a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Gente, olha, eu queria compartilhar uma palavra que muito me intrigou. Juntando os fatos que nós estamos vivendo, desde a guerra que está acontecendo atualmente em Israel, pelo grupo Hamas, e por um segundo grupo que está aliado do Hamas, nós estamos presenciando o marco da profecia se cumprindo. Jesus disse nos evangelhos que quando a figueira brotasse, seria uma sinalização de que o fim está próximo. Gente, diante do cenário que se desdobra diante dos nossos olhos, a pós-pandemia está sendo um marco na história, da humanidade. Israel já vinha sofrendo guerras e batalhas, mas uma das coisas que eu acho interessante é que está acontecendo um fenômeno sobrenatural no Rio Eufrates. É isso mesmo. Para quem acompanha a mídia, para quem acompanha os noticiários, está acontecendo um fato assustador no Rio Eufrates. O Rio Eufrates está se secando. Isso está chamando a atenção do mundo, isso está chamando a atenção dos cientistas. E ao mesmo tempo que isso se desdobra diante dos nossos olhos, a Bíblia nos dá um apontamento profético. Apocalipse, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 13, se você está com a sua Bíblia, leia comigo. Diz assim: E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta. E ele disse, e ele bradou, solta os quatro anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Escute isso aqui. Gente, a Bíblia Sagrada diz aqui no texto que Deus abriria um caminho, uma rota de acesso no rio Eufrates. A gente sabe que o rio Eufrates faz parte da Bíblia desde a criação, né? Mas aqui no final dos tempos, segundo a visão de João na ilha de Pátimo, ele contemplou um marco profético e ele recebeu uma sinalização. Até porque o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja. Esse livro, essa revelação é para a igreja. Então, a Bíblia Sagrada vai nos dar um apontamento sobre o rio Eufrates. Primeiro, atualmente, as águas do rio Eufrates estão se secando. E a Bíblia diz que Deus abriria uma rota para os inimigos de Israel, para que a profecia se cumpra e Jesus venha no final dos tempos para salvar Israel dos inimigos que vêm do norte, China, Rússia, países inimigos aliados contra Israel. A gente sabe que isso está sendo um marco profético, até porque quem está fornecendo armas para o grupo Hamas é os coreanos, né? E isso faz parte mesmo, porque até os coreanos estarão aliados nesse tempo, nesse final dos tempos. Então, observando esse apontamento profético aqui, perceba que as trombetas tocam, as taças, aliás, a cavalaria é solta, os quatro cavalos, né? Que é o símbolo do juízo de Deus, quando o cordeiro quebra os selos e os cavalos vêm, porque são demarcações proféticas. O cavalo branco é o anticristo, o cavalo vermelho é a guerra, o cavalo preto é a fome, o cavalo amarelo é a morte. Tudo isso está coligado com o cavalo branco, tá? Nele está convergido, no anticristo, está convergido esses três aspectos: guerra, fome e morte. A gente já está vivendo isso, mas não em uma escala acelerada, não em uma escala propulsora maior, mas o caminho está preparado, porque a pessoa do anticristo não se manifestou. Agora quem está preparando o palco, o cenário,
para a manifestação, para a plataforma, para o palco do anticristo, é o espírito do anticristo. O Espírito Santo prepara a igreja para o arrebatamento, mas o espírito do anticristo prepara o mundo para o anticristo. Então aqui nós estamos observando um fator importante. Haverá algumas movimentações no mundo espiritual. É isso mesmo. Já estamos vivenciando, né, e sentindo os efeitos dessa movimentação no âmbito espiritual. O reino das trevas está se movendo de uma forma assustadora. Apocalipse 12 vai dizer que o dragão, ele sabe que o seu fim está próximo, então ele vai dar a última cartada, ele vai mobilizar. Satanás está mobilizando, né, o seu exército para um aceleramento, para que o anticristo seja levantado. O diabo, ele sabe que o tempo dele está acabando, então ele está lutando contra a igreja. A gente está presenciando o desvio do caráter, a apostasia, o amor de muitos se esfriando, escândalos, quedas, sinais do mundo. Estamos presenciando o endurecimento do coração dos homens. Hoje está difícil ganhar uma alma para Jesus, está complicado, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos por Deus se esfriaria. O amor de muitos pela palavra se esfriaria. O amor de muitos em buscar a Deus se esfriaria. Gente, isso é fato. As baladas estão lotadas, as igrejas estão vazias. As festas raves estão lotadas e as igrejas estão vazias. Hoje o povo não quer aprender a palavra de Deus para se preparar. O povo está perecendo porque não conhece as escrituras, não estão atentos às escrituras. Alguns não querem pregar porque esse tipo de mensagem não dão ibope. Mas eu quero aqui chamar a sua atenção para essa dura realidade. Entenda que existe aqui nesse texto um fator interessante de uma ordem decretada no mundo espiritual. A Bíblia diz que há um anjo que está com uma trombeta na mão. Ele toca essa trombeta, tá? E o texto vai dizer que uma voz vinha das quatro pontas do altar, que estava diante de Deus, uma voz, tá? Que vai dar um brado, vai dar uma ordem, tá? Para anjos poderosos, anjos de Deus, soltar, para o anjo soltar quatro criaturas monstruosas. São quatro demônios destrutivos. Eu vou explicar aqui um negócio muito interessante para você anotar, para você guardar, para você não dormir nessa última hora, para você se despertar, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, a igreja vai subir, a igreja verdadeira, tá? A igreja verdadeira, não tô falando da falsa, não. É a igreja verdadeira. Cristo vai separar a igreja verdadeira da falsa, gente. Tá? Porque o joio e o trigo estão crescendo junto. Mas o trigo vai ser tirado, vai ser separado do joio. Tem a igreja verdadeira, que é uma minoria, e a igreja falsa, que hoje está sendo a maioria. Estão pregando o falso evangelho. Mas o Espírito Santo, que está na igreja verdadeira, ele sabe discernir o que vai acontecer no arrebatamento. O Espírito Santo, que discerne todas as coisas, ele vai discernir os verdadeiros. Ele vai separar os verdadeiros dos falsos. Quando a trombeta tocar, o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo, que habita em nós, que criou o mundo, tá? Que esteve presente, dando vida, o Espírito Santo, ele vai discernir o toque da trombeta e discernir a igreja verdadeira. A igreja verdadeira vai ser separada do mundo, vai ser arrancada do mundo e levada para as regiões celestiais. Nisso, a igreja que dorme em Cristo vai subir, não vai entrar no céu ainda, vai estar aguardando os salvos que estão vivos na dimensão do Espírito. Quando haver um alinhamento espiritual da igreja e o Espírito Santo discernir a igreja que dorme no Senhor sobe, depois a igreja que está viva sobe, tá? E é o que diz Paulo no livro de Tessalonicenses: e estaremos para sempre com o Senhor e nos encontraremos com o Senhor nos ares, antes de soar a última trombeta. Quando se fala da última trombeta, fala da trombeta do juízo, que a igreja não vai experimentar. Somente Israel, tá? A igreja que vai ser deixada para trás, não a verdadeira igreja, são os crentes que estão dormindo, são aqueles que não estão nem aí pro evangelho.
E o mundo, os ímpios, eles vão experimentar o juízo e a ira de Deus. Desculpe se você acredita que você vai passar pela grande tribulação para depois subir. Eu não acredito nisso. Porque Ló não foi deixado em Sodoma e Gomorra para morrer com os ímpios que estavam lá. Noé não foi deixado para morrer com os ímpios que foram afogados no dilúvio. Quem dirá a igreja de Cristo? A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, não vai experimentar os efeitos da ira de Deus e da grande tribulação. E eu quero encerrar esse texto dizendo para você aqui, tá? Que esses 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, eles estão lá. Eles estão presos, aguardando a hora. Gente, eu vou encerrar minha live chamando a sua atenção aqui, porque eu não sou sensacionalista, eu sou realista. Eu não sou sensacionalista, eu sou realista para dizer para você. Gente, o rio Eufrates está se secando. E junto ao rio Eufrates, na dimensão espiritual, ali próximo, existem 4 demônios amarrados. Eles estão debaixo do controle do Deus Todo-Poderoso. É Deus que vai liberar esses seres para devastar a terra. Perceba, entenda o texto aqui no capítulo 9, que isso aqui é tremendo, tá? Quando a quinta trombeta toca, a Bíblia diz que demônios sobem do poço do abismo. Então vamos fazer aqui uma análise não herética, mas bíblica. Porque se os pregadores da minha geração não têm coragem de falar, eu tenho. Eu tenho coragem de falar. Se eles não têm coragem de falar, eu tenho. Por isso que eu vou lançar esse vídeo no YouTube. Se você puder compartilhar, gente, compartilha. Porque eu não quero estátua, eu quero pregar o evangelho, chamar a sua atenção. Porque, gente, a gente está vivendo uma época triste. A gente está vivendo uma época em que muitos estão dormindo, não estão se despertando. Gente que está dormindo, gente, você está correndo um grande risco de não subir no arrebatamento. Você está correndo um risco de ficar para essa hora e para esse dia. Quando a quinta trombeta toca, primeiro, a gente precisa analisar, entender que existem mundos e submundos abaixo de nós, tá? Existe o Hades, que é o local onde está as almas dos ímpios que morrem sem Cristo. Eles estão ali conservados para o juízo final. Eles só vão sair desse ambiente de tormento no juízo final. Existe ali o Hades, ou o lugar daqueles que não vemos. A palavra Hades significa o lugar ou mundo daqueles que não vemos. Os ímpios, todos aqueles que morrem agora, que estão morrendo agora, que vão morrer agora sem Jesus, na separação da alma do corpo, quando o corpo deitar e a alma se separar, a alma desse indivíduo, literalmente, com todas as suas faculdades mentais, conscientemente, será levado para esse lugar por demônios, tá? Lá em Lucas 16 você lê que quando Lázaro morreu, os anjos o levaram para o seio de Abraão. O seio de Abraão ficava ali próximo do Hades, numa dimensão ali, abaixo de nós. Até porque o homem estava separado de Deus, tá? Então, quando o homem morria, ele descia. Quando alguém, um justo, piedoso, que guardava a lei, que obedecia ao Senhor, morria, esse é o sentido da palavra, quando ele morria, ele era levado pelos anjos para o seio de Abraão, segundo as palavras do Senhor. O seio de Abraão ficava embaixo, não em cima, mas quando Cristo veio, ele levou o cativo o cativeiro, e agora, quando o salvo morre, se cumpre na vida dessa pessoa que morre com Cristo o que Jesus disse na cruz. Quando ele olhou para o ladrão, e o ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, tá? É o paraíso de Cristo. Então Cristo desceu, a Bíblia diz, Jesus falou: eu vou descer, né, as partes mais baixas da terra, como o Jonas esteve no seio da terra, dentro de uma baleia, o Filho do Homem vai descer. E Jesus pregou aos espíritos em prisões, tá? Ele desceu às profundezas da terra, pregou aos espíritos em prisões e transportou o cativo. Ele levou o cativo do cativeiro. Ou seja, antigamente, antes de Cristo vir, o justo morria e ele era levado para as partes mais baixas de uma dimensão espiritual pelos anjos. Até porque Cristo não veio, mas quando Cristo veio, ele levou os salvos para cima. O Hades está no mesmo lugar onde sempre esteve. Isaías vai dizer que quanto mais as almas entram no inferno, a boca do inferno se alarga. Ou seja, o inferno não se sacia com as almas que vão para lá. Que não seja você o próximo, tá? Outra coisa, no Hades há uma divisa de um abismo.
tá? Existe um abismo que é a habitação dos anjos caídos. E esses anjos caídos que estão nesse abismo serão liberados para a terra. Existe o abismo e abaixo do abismo o Tártaro. O Tártaro é o lugar dos espíritos em prisões que não serão soltos. Eles serão, como diz Judas, capítulo de número 1, versículo 6, eles serão julgados porque eles abandonaram seu estado original. Eles estão confinados no Tártaro para o dia do juízo. Eles nunca serão soltos. Só serão soltos para serem julgados e depois lançados no lago de fogo, que está abaixo. É uma outra dimensão criada por Deus, onde Satanás, os demônios e os ímpios serão completamente lançados nesse lugar. Tá bom? Então a gente tem que entender aqui que dentro de uma ótica bíblica, não é heresia, tá? Mas é uma verdade. Existem anjos caídos, demônios que foram enganados por Satanás no dia da queda. Essa terça parte que registra Apocalipse 12, que são a terça parte, que são as estrelas, que falam dos anjos que estavam com a sua habitação, por influência de Satanás, caíram com ele. Esses demônios estão em atividade nas regiões celestiais, como diz Paulo em Efésios capítulo 6 e 10. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra pastor, não é contra a mãe, não é contra o pai, não é contra o ser humano, gente. As armas de guerra estão sendo direcionadas para pessoas que não devem ser o alvo da nossa guerra. O alvo da nossa guerra são esses espíritos malignos, principados, potestades, hostes espirituais e príncipes dominadores que estão operando, preparando o caminho para o anticristo. Eles estão preparando o palco, eles estão operando na vida das pessoas para não terem pleno conhecimento do evangelho, eles estão cegando as pessoas, eles estão atualmente em atividade na terra. Eles estão agindo agora. Se Deus abrisse os seus olhos espirituais, vocês veriam eles agora. Então o negócio é muito assustador. Esses demônios estão presos. Outros estão no abismo. São demônios terríveis, assustadores. São espíritos demoníacos que serão liberados na terra no período da grande tribulação. E os outros que estão no Tártaro, esses nunca irão sair. Agora, esses anjos aqui, eles estão, quando eu falo desses anjos que estão próximos do rio Eufrates, perceba que a Bíblia está nos dando uma localização espiritual. O que eu vou falar aqui é tremendo. Os demônios que estão no abismo, se eles forem liberados na terra, irmãos, é o fim. Deus está prendendo esses demônios no abismo, eles estão em controle de domínio total de Deus, porque se eles forem liberados na terra, o poder de destruição deles será tremendo. Não vai ficar ninguém vivo. É por isso que até no período de atuação deles, Deus vai dar 5 meses. São espíritos destruidores. A Bíblia vai os catalogar como gafanhotos. Eles não vão tocar na erva. Geralmente, o gafanhoto, se você for analisar, o gafanhoto, ele tem um prazo de vida de 5 meses. Eles devastam as plantações, eles devastam a terra, eles são os inimigos do povo de Israel. Os gafanhotos são os inimigos da produtividade, da botânica, das plantações de Israel, porque o antropo da economia de Israel surge da plantação. Então, na antiguidade, o gafanhoto era considerado uma praga, uma maldição lançada. Geralmente, os gafanhotos eram liberados sobre Israel, como era Deus que permitia a atuação deles para alinhar Israel. Então Deus tinha um exército específico na natureza, que eram esses gafanhotos. Era Deus alinhando o povo de Israel. Então, dentro de uma linguagem profética, esses gafanhotos aqui, eles têm poder, alto poder e nível de destruição. E eles têm um espírito, um príncipe demoníaco chamado Apolion ou Abaddon, que significa destruição. É o chefe de destruição. Esse Abaddon ou Apolion não é Satanás, como muitos teólogos cabeça de girino fala. Esse Apolion, esse Abaddon, tá? Apolion no hebraico e Abaddon no grego, né? Se eu tiver errado, você me corrige depois. Esse demônio é um demônio que está preso. Não é Satanás, tá?
teólogo cabeça de girino, não é o diabo. O diabo tá solto. Esse demônio aí, esse Apolion, que é um chefe de uma corja, de uma legião, de um potentado destruidor monstruoso demoníaco, eles estão presos, tá? Esse chefe, esses demônios estão presos, tá? Eles estão presos no abismo. Tô falando do abismo. Eles vão ser soltos quando a quinta trombeta tocar. Quando a quinta trombeta toca, Deus os convoca para a terra, para atormentar os homens durante 5 meses. Embora que o gafanhoto, ele não tem rei sobre si. Mas esses demônios com aspectos destruidor, chamados na Bíblia de gafanhotos, eles têm um líder sobre si que os conduzirá durante 5 meses para atormentar os homens. Agora, esses 4 demônios, segundo a Bíblia Sagrada, eles estão no ponto regional da dimensão espiritual do rio Eufrates. Então serão esses 4 demônios que vão influenciar nações. Eles vão influenciar nações poderosas com ira. E essas nações que vão se levantar com esses demônios vão vir... Irmãos, o exército que vai se levantar contra Israel vão estar completamente endemoniado. Porque o anticristo ele vai receber a plenitude da presença de Satanás. Esse exército vai estar sob influência desses 4 seres com poder de influência e destruição total. Sem contar que João vai dizer, e eu vi sair da boca do dragão, e eu vi sair da boca da besta, eu vi sair da boca do falso profeta 3 espíritos demoníacos semelhantes a rãs, que são espíritos demoníacos que fazem prodígio. O inferno estará à disposição do anticristo. Apocalipse 13. Eu estou usando a Bíblia como referência para você não pensar, irmão, que é coisa da minha cabeça, porque a base do nosso argumento é a palavra. Tá? A Bíblia diz que quando a besta sobe, o anticristo sobe. O dragão, Satanás, pela primeira vez na história da humanidade, porque o diabo ele não é besta, ele sabe que o seu fim está acabando, então ele levanta protótipos. Como ele não sabe quando vai acontecer o arrebatamento, então ele já deixa o quê? Preparado um protótipo para representá-lo nesse período final, nesta hora sombria. Então o diabo ele já está precavido. Quando a trombeta tocar, já tem um homem que vai governar o mundo e ele está... O diabo já o apontou. Satanás sabe quem é o anticristo. Satanás sabe quem é o agente do caos. Mas a Bíblia diz... 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo de número 2 em diante, que há um que o resiste. O Espírito Santo, dentro da igreja, está resistindo. Há um que o resiste. Primeiro, esse há um que o resiste, que tem o poder, que está controlando tudo, que tem o poder supremo, é o Espírito Santo. Tá? A igreja está na terra e ele está na terra. A apostasia, o homem do pecado, a destruição ainda não chegou, por causa que a igreja está na terra e o Espírito, esse há um que o resiste, está prendendo, é como se ele estivesse detendo a ira de Deus, dizendo assim, olha, Senhor, calma, Senhor, a ira está vindo, a ira de Deus está vindo, é como se ele estivesse segurando o vento com uma mão e protegendo a igreja com outra mão. Agora imagina, quando Deus tirar a igreja da terra, quando o Espírito Santo tirar a igreja da terra e a trombeta tocar, ele vai liberar, ele vai soltar as mãos. Aí existe um texto lá no livro de Tessalonicenses 2 e 4 que diz assim, que Deus vai liberar uma força sedutora para que aqueles que não têm um nome escrito no livro da vida, sabe aquele crente dentro da igreja que você conhece, que você faz o apelo e fala hoje não? Hã? Sabe esse tipo de pessoa? Não falo nem crente. Sabe essa pessoa que você faz o apelo e ela fala não? Quem quer ter o nome escrito no livro da vida? Quem quer entregar a vida para Jesus? E ele fala hoje não? É esses que estão demarcados e estão apontados para esse dia e para essa hora. Né? Aí eu vou ler o texto de novo. Esses 4 demônios que estão presos juntos ao rio Eufrates, tá? Olha o que o texto vai dizer. A qual dizia o 6º anjo, ao 6º anjo que tinha a trombeta. Esse 6º anjo que tinha a trombeta, é ele que vai soltar os 4 anjos.
Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. São demônios, são 4 demônios com alto poder de destruição e influência. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados. Eles estavam preparados. Ou seja, eles já estão prontos. Eles só estão aguardando uma ordem que venha de Deus, que vem de Deus. Eles estão preparados para a hora, para o dia e para o mês e para o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos seus exércitos, do exército de cavaleiros, era de 200 milhões, e eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre ele cavalgavam tinham uma couraça de fogo, de jacinto, de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leões, e da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morto a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía das suas bocas, porque o poder dos cavalos estava na sua boca, na sua cauda, porquanto a sua cauda são semelhantes a serpentes e tem cabeça, e com elas danificam a terra. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas e não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira. E, gente, a ira de Deus aqui é contra a idolatria. Nunca se falou de idolatria como se fala hoje. Então, o relógio profético está demarcando. As forças demoníacas estão em andamento. E esses 4 anjos com poder de destruição total, essa força destruidora será liberada nesse tempo, nesse dia, nessa hora e nesse mês. A gente sabe que a grande tribulação, existe um período que a Bíblia ela não mostra para nós claramente. Mas a Bíblia nos mostra que haverá um período tribulacional assustador, que a Bíblia diz que, se fosse possível, se esse tempo de ira fosse prolongado, a humanidade entraria em extinção, mas vai ser num período de 7 anos. É Deus que vai estar no controle desses 7 anos, estabelecendo um período de ira sobre a humanidade caída, para que os homens se arrependam, para Israel se arrependa, e a vida não vai ser normal nesse tempo. Se você pensa que depois do arrebatamento você vai estar lá, que tudo vai estar normal, não, vai piorar. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de depressão, as pessoas não estão suportando. Tem gente que está tirando a própria vida agora, se matando agora, porque não suporta o peso da pressão. Imagina naquele dia em que Deus vai prender a morte. Pessoas vão querer morrer, vão desejar a morte. Não é todo mundo que quer morrer, não, mas a Bíblia diz que haverá um desejo de morte em massa. Vai ser um verdadeiro The Walking Dead. Então, eu não quero te assustar, mas eu quero também tomar essa palavra para mim. Porque o Espírito clama santidade outra vez, posicionamento outra vez, para que nós não venhamos fazer parte desse contexto de ira que Deus já decretou, a ordem já veio de cima para que tudo isso aconteça. E eu termino a minha frase, a minha palavra, citando o que está em Daniel capítulo 12. Quando Daniel vê que um homem com as mãos estendidas, ele ergue as mãos e ele profetiza a grande tribulação. Ele profetiza. E o anjo fala assim para Daniel. Aliás, o Senhor Deus fala assim para Daniel: sela a visão, porque tudo isso vai acontecer no fim e na hora final. Por enquanto, sela. E Daniel vai dizer: e eu vi um homem de linho branco, vestindo um linho fino, seu corpo brilhava, ele estendia as mãos e ele jurava pelos céus e dizia que tudo isso vai se cumprir num tempo determinado. E ele olha para Daniel e diz assim: sela a visão. Daniel 12. Já em Apocalipse, no final do capítulo, quando você lê, quando o anjo chega para Daniel, aliás, para João, o anjo fala assim: João, quebra o selo. Quebra o selo. Para Daniel, o anjo fala: sela. Para João, ele diz: quebra o selo, porque chegou o tempo da revelação. O livro não vai ficar mais guardado. Está na hora do livro ser liberado, porque está chegando o tempo do cumprimento profético. Que Deus possa te abençoar e que esse vídeo possa te impactar e te edificar. Que não seja você aquele que vai ser deixado para trás quando a trombeta tocar. Compartilhe esse vídeo
e abençoe as pessoas com esse vídeo, porque a hora está chegando e nós precisamos não se preparar. Jesus não vem buscar uma igreja que está se preparando, gente. Tira isso da tua cabeça. Me desculpe. Eu estou me preparando para ir para o céu. Não. Jesus, ele vem buscar uma igreja preparada. As 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. 5 tinha azeite na lamparina e estavam prontas. Tá? E tinham reservas de azeite. As loucas estavam vivendo demasiadamente, não se preocupavam com a reserva de óleo, elas tinham lamparina e fogo, mas ali era uma falsa aparência daquilo que na verdade lhes faltava no secreto. Viviam de aparência. Quando elas olharam e viram que a lâmpada estava se apagando, e elas se voltaram para a reserva de óleo, elas olharam e falaram: meu, dormimos. Foram pedir emprestado aquilo que não era delas, se ausentaram. Quando o noivo veio, as que estavam prontas subiram e elas foram pegas de surpresa e ficaram do lado de fora batendo na porta, pedindo: deixa-nos entrar. Mas era tarde demais. Deus te abençoe, que a mão do Senhor esteja sobre nós, que Deus abençoe Israel, que Deus abençoe a nação brasileira, que o Senhor possa derramar um avivamento de despertamento espiritual para que nós não venhamos ser pegos de surpresas, para que nós não venhamos fazer parte daqueles que vão ser deixados para trás e experimentarão a ira de Deus. Deus abençoe sua vida. Um abraço.